A era da tecnologia certamente veio para ficar, e junto com ela, o mundo da música mudou. Com o maior acesso à internet, as prateleiras das lojas de CDs já não são mais frequentadas como antes. Grandes artistas já sobreviveram apenas com a venda de discos, o que hoje é praticamente impossível devido ao baixo faturamento que, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica, caiu 60% nos últimos 10 anos. Seria a venda ilegal o motivo dessa queda? A cabeça do artista está diferente? Esse é o tema discutido no Planeta SPM agora. Boa noite, começa aqui mais um Planeta SPM, programa de entrevista feito pelos alunos do 5º semestre de jornalismo da SPM. Hoje, o tema é o novo mercado da música. Como caminha a indústria fonográfica? O que mudou nas últimas décadas? Existe uma crise? Eu sou Tomás Pimentel e para falar sobre isso trouxemos aqui o Bacalhau, baterista do Traje a Rigor, que já passou por bandas como Orgânica, Rumbora, Little Quail and the Mad Birds. Também já tocou com músicos como Herbert Viana e Gabriel Pensador. Boa noite, Bacalhau, tudo bem? Tomás, tudo bem? Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço, cara. Legal estar aqui. E para você que está nos assistindo, se quiser participar ao vivo, é só enviar sua pergunta pelo Facebook do programa, facebook.com/agência de jornalismo. Bom, Bacalhau, vamos começar aqui a entrevista. Manda ver. Você acha que realmente existe uma crise fonográfica? Cara, existe. Sem dúvida nenhuma existe, né? É uma coisa que você percebe em números de vendagem, as gravadoras, muita gravadora quebrando, muita fusão de gravadora, né? Tipo, um grupo compra uma outra gravadora. Uma coisa que você percebe que demonstra muito bem isso é o número de cópias para você alcançar um disco de ouro. Antigamente era 100 mil cópias, hoje já é 50 mil. Então isso já reflete essa crise no mercado, assim, né? Mudou a dinâmica do mercado total, assim. E você acha que esse número vai diminuir para um disco de ouro, assim? Cara, é difícil, assim, dizer exatamente o que vai acontecer, porque ao mesmo tempo você vê o mercado de disco de vinil aumentando, tem nichos de mercado, né? Tem pessoas que gostam mesmo do material físico, né? Aprecia a capa, pegar um encarte e ler, gosta de botar na prateleira a peça, né, de colecionador, né? Por isso que tem aumentado o mercado de vinil no mundo inteiro. Graças a Deus, ele não acabou no Brasil em função do Rafael Ramos e do João Paulo, da Deck Disc, que compraram a última gravadora de vinil, né, que tinha no Brasil. Eu não me recordo exatamente o nome. Então, nós temos um dado aqui que a venda de vinil aumentou no Brasil, a produção aumentou 126% de abril a março do ano passado. Exatamente. É justamente por esse nicho de mercado, de gente que gosta do material físico, gosta de ter na prateleira. E o streaming, você acha que é um modelo novo que faz os artistas ganharem mais dinheiro com isso? É um modelo novo muito legal, inclusive, sacou? Porque ele é prático, né? Então, tipo assim, eu tô com o meu smartphone, eu não preciso mais carregar aquele bag de CD gigante e tirar o CD da capinha e misturar as capinhas e depois ficar misturando CD em capinha e depois, pô, o que eu vai... Você acaba arranhando o CD no carro. O streaming não, você tá com o seu smartphone, hoje em dia você tem caixinhas com alta qualidade de som sem fio, e você pode abrir ali via web ou até offline mesmo o streaming e ouvir suas músicas, entendeu? Seus artistas preferidos. E na arrecadação parece que é interessante porque você tem como realmente computar onde tocou, né? Porque a direito autoral no Brasil é uma coisa muito assim bagunçada, assim. Você não tem um controle real, você não tem como saber exatamente. Deveria ter, né, como saber, mas é difícil esse controle de
qual foi a programação de todas as rádios que tem no Brasil inteiro, para você saber que, pô, a minha música tocou em Roraima, tocou minha música em, sabe, em Porto Alegre, tocou minha música em tal e tal rádio, e eu poder arrecadar. O streaming, teoricamente, você tem esse controle exato, porque, pô, abrir o arquivo conta, entendeu? E aí você pode repassar isso pro artista. Eu acho que isso vai ser melhor para nós artistas, entendeu? Nesse então, sentido. como artista, você comparando o seu passado, como o do Little Coy e The Mad Birds, você, até mesmo quando você entrou no Traje a Rigor, que ainda era uma era que o digital estava começando, né? Hoje, você ganha menos dinheiro com venda de discos ou não? Cara, para falar a verdade, cara, isso no Brasil é muito louco, assim. Para você ganhar dinheiro com disco no Brasil, você tem que vender muito disco. Porque a porcentagem que o artista ganha dentro de um valor unitário de disco é irrisória, assim. Eu acho, assim, realmente muito injusto até. E você, então, está me dizendo que a fonte de renda da maioria dos artistas é o show? Sempre foi show. Você vai ganhar dinheiro, muita grana com disco, você pô, Ivete Sangalo, você vende 4, 5 milhões de CDs, pô, não tem como você maquiar a venda, entendeu? Porque é uma coisa que aconteceu muito no tempo em que o mercado de vinil, de DVD, de CD rolava. Era notório, assim, que a banda, por exemplo, o Traje a Rigor, nós vamos invadir sua praia, lógico que vendeu muito mais de 1 milhão de cópias. Oficialmente vendeu 490 e tantas mil cópias, não chegou a 500 mil. Bom, então esse número é falsificado, então. Você fala que você vendeu 1 milhão e vende 500 mil? Cara, isso eu não vou afirmar isso, entendeu? Mas é uma coisa que é notória. E o Isso Traje, é óbvio que acontece. O Traje hoje, ele se mantém no programa do Gentili lá, por exemplo, que você estava até me falando. Ele se mantém no programa do Gentili como uma forma de se manter na mídia, ou se expondo, ou é só uma forma de se vender mais? Não, cara, isso não foi nem, não parte nem desse ponto de vista, assim. O Traje, assim, o Roger, ele não olhou o programa dessa forma. Pelo contrário, assim. Eu fiquei impressionado quando eu entrei na banda, assim. O Traje era uma banda, o Traje a Rigor, uma banda mega consagrada, o Roger já não precisava provar nada para ninguém, ele conduzia a carreira como ele queria. E quando eu entrei, eu sempre fui muito fã da banda, eu falei, pô, eu tô no Traje a Rigor, né? Caramba, mas a banda não tá tocando no rádio. Mas era impressionante como tinha uma agenda de show constante, e todos os shows estavam lotados, independente de rádio e mercado fonográfico, porque já era uma banda consagrada, estabelecida e tinha seu público fidelíssimo, entendeu? Então, quando veio essa oportunidade do programa, foi um convite do Danilo, porque ele era fã e ele achou que ia ser legal para o programa ter a banda no programa. Legal. Então, quando tipo assim, o Roger recebeu esse convite, ele falou, pô, legal. Beleza, vamos nessa. Com certeza. Mas não que ele estava preocupado, pô, vai ser bom para a visibilidade da banda ou preciso disso para a minha carreira, entendeu? Ele achou legal um cara como o Danilo falar, né, que é fã da banda e que queria a banda junto dele no programa. Beleza, então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com esse cara que tem muita história para contar. Não sai daí. O Planeta SPM está de volta ao vivo falando sobre o mercado da música hoje e você pode mandar suas perguntas acompanhando tudo o que acontece aqui no nosso Facebook, é facebook.com/agência de jornalismo. Bom, Bacalhau, agora voltando ao nosso papo, né? Eu queria saber um pouco de como você acha que as bandas independentes, que não têm esses apoios das gravadoras, devem se comportar nesse novo cenário da música hoje em dia. Cara, é difícil isso também, porque ao mesmo tempo que a internet é um veículo que facilita, ao mesmo tempo ele, por um outro lado, ele dificulta também, porque lotou de possibilidades. E aí você encontrar, é como você encontrar uma agulha no palheiro, entendeu? Como é que você acha aquela banda de qualidade que, pô, tem uma fanpage no Facebook? Como é que você chega nesse artista? Entendeu? Então é muito difícil, assim.
isso faz parte dessa crise musical, assim, cultural que tem no Brasil. As pessoas também perderam, eu acho que elas perderam o interesse no novo, assim, em ir atrás do novo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era moleque, assim, a gente estava no Little Quail, 88, cara. Eu tinha 16, 17 anos. Cara, não tinha internet, não tinha nada, cara. Era rádio e gravadoras. A música jovem no Brasil já estava rolando. Mas como é que um garoto de Brasília, com minha banda, vou conseguir dar certo, entendeu? Cara, a gente se virava muito. A minha geração era uma geração assim, muito mais interessada. Era muito mais difícil, mas era muito mais interessada. Assim, se algum amigo comprasse um disco importado, cara, todos os amigos iam lá na casa do amigo para ouvir esse disco, essa novidade, porque era uma coisa difícil de se encontrar. A gente fazia as fitas demo, a produção era independente, a gente que produzia essas demos. A gente que botava no correio, cara, escrevia cartinha, aquela cartinha com a bordinha azul, verde e amarelinha, botava. E a gente buscava conhecer as bandas novas, a gente saía de casa para ir nas casas de shows, ouvir bandas novas. E hoje em dia isso não acontece, a gente vê um desinteresse do público, isso é culpa do público também. O público, eu acho ele um pouco preguiçoso nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha como que esse público está hoje? Vamos. Assistindo o Fala Povo aí, que a gente entrevistou o pessoal na rua. Vamos ver. Vamos lá. A última vez que eu comprei um CD, cara... Eu comprei o CD do Tribalistas. Faz 4 anos, desde então nunca mais. Nossa, eu não lembro a última vez que comprei um CD. Normalmente eu baixo, e quando eu baixo o álbum completo. Antes eu comprava no iTunes, daí eu descobri o Spotify, daí agora eu só escuto o Spotify. Internet, eu baixo tudo, diretamente por torrent. Eu acho que eu achar música legal pela internet não é uma coisa legal porque você desvaloriza o trabalho do artista. Acho que música é cultura e cultura tem que ser espalhada dessa forma, assim. Você tem que espalhar sem essa barreira do dinheiro. De que forma isso, por exemplo, a pirataria pode influenciar do bom lado ou do lado ruim para um artista? Cara, tipo assim, aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, assim, o artista tem que vender muito disco para ganhar dinheiro. Então, como isso no Brasil é um país desorganizado, e isso acontece para uma camada muito pequena da classe artística, para a gente é ótimo mesmo a pirataria, porque nossa música chega aos ouvidos de um maior número de pessoas e as pessoas vão conhecer. Então, para a gente é legal. Mas, por um outro lado, é nocivo, entendeu? Porque as pessoas, como esse último rapaz falou, música é cultura e cultura... Isso é muito bonito de se falar, mas, tipo, você não sabe quanto custa um par de baquetas. Um par de baqueta gringo aqui no Brasil é R$80. Você pode tocar um compasso e quebrar, velho. E como é que você faz? Você tem que pagar a gasolina para o seu ensaio, você tem que pagar o ensaio, você tem que comprar baqueta, pele, você tem que pagar o horário de estúdio, de ensaio. É uma grana absurda. Entendeu? Tirando a sua divulgação. Tirando a divulgação, tirando comida, tirando luz. Então, tipo assim, o artista não vive de prana, sacou? A gente não... A luz e sai, sabe? A gente precisa comer, a gente precisa pagar casa. Então é muito bonito falar isso. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado. Como o mercado é todo desregulado, é bom que a música... desse jeito, pelo menos, circula. Agora, uma coisa interessante que você via todas as pessoas falarem, eu não compro disco e eu escuto no streaming. Mas, pô, o que toca no streaming? Só toca banda consagrada. Isso é E as bandas novas? Você não quer saber de uma banda nova? Você não quer saber de uma pessoa que, sabe, da sua geração, que vai falar para você o que você pensa, o que você se identifica? Como eu, por exemplo, na minha geração, quando eu escutei o Roger, quando eu escutei o Renato Russo, eu falei, caramba, é isso, entendeu? Que foi aquele momento mágico, assim, sabe, de você falar, essa é a minha voz. As pessoas não procuram. E há pouco tempo atrás, o Regis Tadeu lançou um texto maravilhoso falando, a culpa do mercado é do ouvinte, entendeu? É que não se interessa por música nova.
só quer ligar a rádio e ver qual é o artista já consagrado, entendeu? Só que já quer ir no Lollapalooza, onde só tem banda consagrada. Não tem, gasta R$700, R$300 para ir no show de uma banda consagrada e fala, não, eu pago 300 conto, mas não paga R$20 ali para ir ali na Augusta, ver um show de uma banda nova e fala, pô, que maneiro, eu conheci essa banda antes de estourar, sacou? Então é difícil também, esse outro lado é muito difícil. Então você acha que é um problema cultural mesmo? É um problema cultural. E, tipo assim, programas como esse, vocês que são universitários, têm um papel importantíssimo. Porque nos Estados Unidos existe uma coisa chamada Web Radio, né? Tem um circuito universitário que é animal, assim. Ele é autossuficiente, ele gera muita grana. Então, tipo assim, a Web Radio, programas como esses, vocês se profissionalizam, vocês divulgam novos artistas, vocês criam um circuito que ele gira um mercado... vamos dizer, marginal, que ele está à margem do mainstream, que é incrível e que é muito pouco explorado. Eu estava conversando aqui com a Débora e falando, pô, vocês têm um estúdio de rádio aqui, se eu fosse vocês alunos e soubesse que tinha um estúdio aqui, eu ia chegar na reitoria e falar, velho, você vai me deixar dar esse estúdio aqui e eu vou criar um programa de jornalismo que fala de cultura, que fala de comportamento, que fala de política, porque é isso que fomenta. Vocês estão aqui dentro da universidade, vocês que são responsáveis por trazer o novo. Vocês são novos, vocês estão com gás, vocês estão interessados, vocês querem falar de coisas novas. Vocês estão com essa estrutura, vocês têm que fala-se tanto de interligar, que a internet cria um fácil acesso de comunicação. Pô, as universidades conversam entre si, as universidades brasileiras, vocês estão buscando conversar com universidades gringas, mostrar artistas daqui, saber dos artistas que estão rolando lá. O circuito universitário americano é animal, cara, é animal. As bandas, elas não têm, são discos independentes e elas se subsistem por causa do mercado universitário. Então tá, daqui a pouco a gente termina esse assunto sobre esse mercado universitário, mas, pessoal, fiquem aí, daqui a pouco a gente volta com mais um integrante aqui para essa conversa nesse debate, beleza? Fica aí, valeu. Estamos de volta com o Planeta SPM e você que está nos assistindo, mande a sua pergunta para o nosso programa no Facebook, facebook.com/agência de jornalismo. Temos um outro convidado, o jornalista José Flávio Júnior, que já foi editor da revista Billboard e está falando com a gente por Skype. Ele que já entrevistou grandes nomes do rock and roll como Dave Grohl do Foo Fighters, tem uma longa carreira no mercado musical. Tudo bem, José? Tá aí? Dá para te ver? Tudo bem? Vocês me ouvem aí? Tudo bem. Então é o seguinte, José, eu queria saber para você como que o mercado está funcionando hoje na mídia, como que as assessorias de imprensa trabalham com o mercado fonográfico hoje? Eu acho que vai se fazendo o que se pode fazer, né? Nossa mídia no Brasil não é a mais desenvolvida, não pode ser comparada com a mídia de cultura e de música dos Estados Unidos ou da Inglaterra, e o pessoal vai se virando, vai divulgando da forma que dá, usando os veículos que seguem com alguma força. Hoje em dia a gente está com bastante escassez, na verdade, de mídia para fazer esse trabalho. No entanto, uma banda nova também, ela tem que fazer o seu próprio buzz sem contar com a imprensa, né? O que é bem difícil. Eu estava acompanhando o que o meu amigo comunista aí, o Bacalhau, estava dizendo. Eu concordo plenamente. Realmente, hoje está muito difícil você prosperar. E também tem alguns artistas iniciantes que acham que vai ser a imprensa que vai fazer isso por eles. E não é verdade, né? A imprensa ela só vai atrás do que já aconteceu, do que já está acontecendo. Então, a parte mais difícil é realmente o artista independente, alternativo, produzir o seu próprio barulho, né? Para atrair a mídia. Bom, então a gente tem uma pergunta aqui também, acho que é um pouco para os dois, uma pergunta da Isabela Souza, pelo nosso Facebook, que ela tem uma banda de rock que chama Malaguetas, ela está perguntando como sobreviver no mercado que prevalece o pagode e o sertanejo. Acho que Bacalhau pode... Fazendo pagode, né, o sertanejo. O problema é que a gente tem a tendência, como eu fui da Bis também, eu fiz quase toda a minha carreira participando de uma mídia mais pop, né? A gente tem a tendência a olhar para as coisas pelo viés do rock, que é um ritmo hoje que não está pujante. Então,
as pessoas realmente procuram muito pouca novidade em rock. No entanto, se você sair na rua e perguntar qual que é a nova música lá do Arrocha, ou pedir o refrão de Gordinho Gostoso, as pessoas sabem, elas seguem atrás de novidades, mas não nesse lugar onde a gente trabalha, ou alguns preferem, ou enfim, onde a gente enxerga uma coisa mais adolescente. Mas hoje realmente, talvez a força jovem e adolescente de fogo assim esteja no funk, no axé, no pagode, no arrocha, infelizmente, para quem prefere esse outro tipo de gênero, né? Não sei qual que é a visão do Bacalhau sobre isso. E aí, Bacalhau? Tipo assim, eu acho que essa questão é a seguinte, respondendo a pergunta das meninas antes de tudo, é persistir, só você pode contar com você mesmo, assim, que era bem parecido com o que a gente fazia naquela época, porque não tinha internet, era difícil a comunicação. Imagina, você em 88 em Brasília, tem 18 anos e fala, eu quero ser músico. Todo mundo falava assim para mim, você tá louco, entendeu? Mas a gente acreditava, a gente juntava o nosso dinheirinho, pegava o nosso ônibus, andava os nossos 1.100 quilômetros e vinha aqui nas redações de todas as revistas e batia nas portas das redações com a nossa fitinha demo. E é engraçado o que o José falou, que é interessante, assim, mudou essa dinâmica também em relação às revistas, porque, pelo menos na nossa época, e a gente bateu na porta da Bis, a gente era super bem recebido, sabe? Era surreal, a gente chegava na portaria e falava, pô, avisa que o Little Quail tá aqui. Cara, o editor-chefe da revista falava, pô, e aí, tudo bem, cara? A gente sentava com ele conversava com a gente, ouvia a demo junta, falava, pô, que legal, chamava o outro. Então, eu sentia também da classe jornalística, musical, um interesse muito maior em buscar essa novidade, entendeu? Eu já tive bandas muito tempo depois, como Orgânica, que já era final de 2000 e tanto já, e eu fazia o mesmo caminho, porque foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fiz. Eu batia na porta das editoras e, tipo assim, deixa aí na portaria. Então, mudou muito essa dinâmica, assim. E o que eu posso dizer é isso, você tem que persistir, você tem que acreditar, porque é a única coisa que você pode fazer. Não tem escapatória. Em relação por à exemplo, questão do... só conheci o... Oi? Pode falar, cara. Desculpa te interromper, é que eu ia falar que eu só conheci o Little Quail por causa da Bis, que a revista se encantou com 2, 3, 4, né? Exatamente. Então eu li a letra da música antes de ouvi-la. Exatamente. Porque eu não tinha acesso à demo do Little Quail, eu tinha, sei lá, 13 anos de idade. Mas você arrumar hoje um adolescente ou um pré-adolescente com esse tipo de predisposição para rock ou música pop ou alguma música mais refinada, vai ser difícil. Tipo assim, é engraçado. É engraçado, assim, porque uma coisa que eu aprendi, assim, é nunca subestimar o público, entendeu? Eu nunca subestimo o público. E eu já ouvi isso de pessoas de diversas gerações, assim. Eu sou muito amigo do Rubinho Barsotti, baterista do Zimbo Trio, que é uma das maiores bandas... Ídolo total. Ele é são gênios que as pessoas nem conhecem, entendeu? E o Rubinho sempre me falou, nunca subestime o público, porque o público do Fino da Bossa, que ia lá assistir, ele falava, era o público de periferia, pai de família carente, que tinha o seu terninho e que final de semana pegava a família, ia lá no Teatro da Record, pagava o seu ingressinho para ouvir música. Então, tipo assim, eu não subestimo o músico, o público. Eu só acho o público um pouco preguiçoso. Então, tipo assim, o público do arrocha, do forró, eu não acho ele mais predisposto a ter curiosidade dos lançamentos. Eu acho ele mais mecânico, entendeu? As pessoas hoje estão mais mecânicas. Então, o que ela faz? Ela liga naquela rádio que é a mais famosa. Não é porque ele está interessado em música, é porque, tipo assim, é mecânico, ele liga. E o que tocar ali, ele vai falar, pô, isso é o sucesso, isso é que é o legal. Eu acho que mudou esse caminho. Esse caminho tem que mudar. O público, ele tem que, sabe, pô, eu vou sair de casa com minha gata e vou numa boate e vou ouvir uma música nova. Eu vou ligar para a rádio e vou falar, não, eu quero ouvir o artista tal, que era uma coisa que acontecia muito no passado. Não vamos subestimar o nosso público também, que está querendo fazer pergunta aqui. Vai, claro. Então vamos perguntar aqui, ó, a Ana Luísa Santana está perguntando se o download pirata é computado para o artista. Explique isso melhor para ela, por favor. Não, o download pirata não é computado para o artista de forma nenhuma. A gente nem é pirata. A gente não sabe quantos discos venderam, nem nada que é pirata computa para o artista, nada. E o José Flávio, a venda pirata, ela muda alguma coisa na visão do jornalista na hora dele produzir uma matéria ou alguma coisa do tipo em relação à banda?
Não, na verdade o que se discute muito hoje é sobre o valor que o artista recebe de streaming. Na verdade, o assunto que está hoje bombando sobre isso é muitos artistas com muito público que em tese, né, vendem muito download não, né, vende muito streaming de alguma faixa ou de algum álbum, estão reclamando que o valor é irrisório. Então você tem o Radiohead se revoltando contra o Spotify, a Taylor Swift também, os números de Get Lucky do Daft Punk e do Pharrell são bem baixos, porque nessa questão do streaming o que vai passar a ser discutido agora ao longo dos meses é que o artista enxerga o streaming como um serviço de download, então ele quer receber como se fosse um iTunes da vida, e o cara que vende o streaming, né, a empresa do streaming, tenta mostrar para o músico que o streaming é como se fosse a execução na rádio, então ele quer pagar pouco por aquilo, né? Então tá um descompasso nessa questão aí. Mas eu só queria retomar uma coisa rapidinho, porque hoje, coincidentemente, bem cedinho, eu entrevistei o baixista do Muse. E aí uma curiosidade para as pessoas que não sabem, aí, o próximo disco do Muse é um disco conceitual, é um disco sobre drones, da primeira à última faixa, como se fosse um Tommy, um The Wall, um disco conceitual. Então, você vê, a maior banda de rock do mundo hoje, ou uma das maiores, que é o Muse, tá indo para fazendo um disco para você ouvir como álbum, todo conceitual, certamente o encarte vai ser incrível, a capa, o show, vai exigir que a pessoa gaste, que ela não ouça de, né, sobressalto ali, só um single. No entanto, ao questionar o músico sobre isso, ele fez uma comparação achando que o rock hoje é como se fosse a música clássica, uma coisa de nicho e que vai ter uns ouvintes mais refinados que vão prestar atenção mesmo. No caso deles, eles têm a sorte de ter o maior número possível de espectadores de rock prestando atenção neles. Mas mesmo eles entendem isso, que o rock, infelizmente, hoje está restrito a um segmento menor do que é hoje a música popular, para a tristeza de quem gosta de rock, como é o meu caso, o teu, certamente, do Bacalhau, com certeza, né? Então é isso, obrigado, viu, Flávio? Agora a gente tem que encerrar nosso programa, que o nosso tempo acabou. Eu espero que esse papo tenha feito com que as pessoas comecem a comprar mais disco, assim como a gente gosta de produzir, de comprar, de ir atrás, e entender um pouco a cabeça do artista em relação a isso. Só uma última coisa? Com Mais certeza. do que comprar disco, cara, eu volto a afirmar, assim, é importante vocês saírem de casa, entendeu? E não ter preguiça de pagar R$20 para ver uma banda nova, entendeu? Eu acho isso o mais importante. Se Deus quiser. Bom, é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Bacalhau aqui. Pô, eu que agradeço, cara, demais. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui até nossos estúdios. A presença do Marco, do José Flávio, me desculpa. Marco é você, né? É isso. E vocês também aí de casa. Muito obrigado pela audiência e pela participação. Foi um papo muito agradável, mas o Planeta SPM de hoje fica por aqui. Muito obrigado.